Olá, Xerri, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que diz respeito à formação da imagem profissional. Eu vou listar aqui para vocês algumas coisas que nós fazemos no dia a dia que deixa a nossa imagem inconsistente profissionalmente, da mulher inconsistente, e que são constrangedoras. E você nem sabe que você está agindo assim, provavelmente. São problemas que eu mesma cometi, né, na minha carreira. Não sabia que estava comprometendo, sabotando a minha imagem, porque estava me comportando dessa forma. Então hoje eu vou falar para vocês aqui, eu vou trazer 3 pontos muito importantes da comunicação, do comportamento, da aparência, que provavelmente você também pode estar agindo dessa forma sem saber, criando constrangimento para quem te observa, mas sobretudo talvez você fique constrangido ao descobrir quais são esses pontos. Saudações aqui desse lado do mundo. Eu sou Romali Telesca, eu sou especialista em elegância, etiqueta social e profissional, eu tenho 5 livros publicados e meu objetivo é transformar qualquer mulher elegante em 2 meses. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês com relação à questão do comportamento, da falta de elegância, de adequação profissional, dentro dessa linguagem, diz respeito à questão da reunião de negócio. O que eu quero falar para vocês antes de entrar nesse ponto? Que ninguém nasce elegante, né, gente? Vocês sabem disso. A elegância, ela é uma característica de personalidade. Então, não é um vestir que a gente adquire a partir de transferência de cultura, normalmente da família. Então, seu clã, sua família, seu tutor, seu pai, sua mãe é que foram responsáveis por transferir esses valores, essas características na comunicação, na aparência, no comportamento, na postura para você. Então, se isso não aconteceu, como eu mesma, eu tive uma formação X, mas eu não era uma pessoa polida. Às vezes, quando a gente chega em um determinado momento da vida, sobretudo a profissional, a gente para na carreira, porque não tem esse aperfeiçoamento, esse polimento. Tecnicamente, nós somos mais ou menos todo mundo a mesma coisa. Tem quase todo mundo, digamos que eu entendo que aproximadamente 70% das pessoas têm o mesmo nível de formação. Então, qual é esse plus que faz diferença que algumas pessoas conseguem crescer, assumir cargos de chefia, cargos gerenciais, serem mais confiáveis, terem mais missões que outras? Então, é esse polimento. Então, foi isso que eu percebi. Então, você quer ver uma coisa? Que é o primeiro item que eu trouxe aqui para você com relação a isso. A questão da reunião dos negócios. Um ponto muito importante que a gente às vezes não leva em consideração é chegar atrasado na reunião de negócio. A gente perde muita oportunidade quando a gente chega atrasado. Primeiro que você já chega em dívida, por quê? Não chegou no horário. Então, as pessoas que chegaram no horário se sentem prejudicadas em relação a isso. Outra questão importante, não se vestir adequadamente para a reunião, não planejar a roupa que você vai para a reunião. Então, qual é a cor da roupa que você vai colocar? Qual é o tipo de roupa que você vai colocar? Porque muitas vezes, por exemplo, as mulheres, mas os homens também, mas as mulheres, que têm a personalidade de estilo sexy, tá? Que é o meu caso. Eu tenho essa personalidade. As mulheres têm normalmente 3 personalidades de estilo, uma base, né, e 2 acessórias. Então, a mulher, por exemplo, que tem a personalidade de estilo sexy, ela se comunica dessa forma no vestir, na manifestação corporal, na linguagem não verbal. E isso é um problema complicadíssimo, porque deixa essa mulher profissionalmente como sendo uma pessoa pouco profissional e inconsistente. Então, a roupa na reunião de negócios e na reunião, inclusive online, ela tem que ser muito bem planejada. E na online, né, porque a gente hoje trabalha home office, você tem que pensar muito nesse momento aqui do seu vestir, inclusive dos acessórios. Não se pode colocar qualquer coisa. E você tem que considerar o seu segmento de trabalho, seu tipo de empresa. É formal? A sua empresa é informal? Você trabalha em uma empresa executiva, você trabalha com publicidade, conhece o público. Então, e o cenário também tem que ser pensado no caso do online. Aí o que acontece? Quando a gente, então, também outro ponto que eu gosto muito, a gente já conversa muito isso aqui no curso, é a questão de onde sentar à mesa. Por isso que a gente tem que chegar cedo. Qual é a posição melhor para que você possa vender o seu produto, se você estiver fazendo uma venda, apresentar uma ideia, se você for fazer uma apresentação, ou se você também quiser chegar e ficar numa situação discreta por qualquer motivo. Às vezes a gente precisa ficar discreto, nós também temos que planejar isso. Onde que vai sentar a mesa? Não é qualquer posição a mesa que a gente pode ocupar. A gente ocupa as posições estrategicamente de acordo com a nossa intenção naquela reunião. Eu quero aparecer, então tem lugar certo para a gente sentar, não é sentar em qualquer lugar. Ao lado de quem? Na antessala também a gente já tem que estar fazendo relacionamento, por isso que chegar atrasado pega mal e mostra o quê? Mostra que a pessoa ela não é preparada, né? Então falta a preparação profissional, e sobretudo quando também, outro ponto muito importante, gente, só nesse item, né, de reunião,
da reunião, não entender a pauta e ficar perguntando para o outro, o que a gente vai falar mesmo? Pronto, gente, a gente sabota a imagem da gente ali, percebe? E o que acontece, que é muito, muito sério, é que a gente vai construindo uma imagem negativa ao longo do tempo que a gente está interagindo com essas pessoas. Então a gente passa a não ser uma pessoa confiável e cria uma marca negativa, né? Uma marca de não confiável, de não profissional. E depois a gente não entende que a gente não cresce profissionalmente na carreira, fica estagnado. Quanto tempo é que vocês têm que não tem uma promoção? Quando a gente chega nesse ponto, muitas vezes, o que tem que acontecer? Mudar de empresa, mudar de unidade, para que a gente possa ir para um lugar que ninguém conheça a gente e começar de forma consistente. Então, veja, ser elegante, saber regras de etiqueta profissional e etiqueta social é uma coisa importante. Por quê? Porque essa é uma comunicação. E eu sempre falo aqui, nós somos como uma caixa preta do avião que estão todo o tempo emitindo sinais. Então, calado eu estou informando, então a minha postura, o jeito que eu interajo, esses pequenos detalhes, né? Então, o que é ser elegante? É ser organizado, é entender esses pequenos detalhes, porque são os pequenos detalhes que formam o todo. Então, sabotar a imagem da gente é muito, muito, muito fácil. Então, vamos lá para uma outra questão também aqui, é a questão dos eventos sociais, onde a gente precisa fazer network. E aí, o que eu percebo muito, né, gente? Porque eu tenho uma carreira como servidora pública muito longa, e essa é uma coisa que a gente sempre participa de workshops, de reuniões grandes, onde tem pessoas diferentes, pessoas estranhas, é chegar de forma arrogante e se achar acocada, não interagir com as pessoas adequadamente, não cumprimentá-las de forma adequada, fazendo contato visual, ficar quietinho. Então a gente pode passar, sem querer, uma imagem arrogante, né? Uma imagem snob, porque você não sabe quem é a pessoa que está ali do seu lado. Então você não considera o outro, e quando a gente não considera o outro, a gente pode, sem querer, rejeitá-lo. E isso nunca vai ser esquecido. Então, essa coisa da gente ser educado, a partir do momento que você entra num prédio e dá bom dia para todo mundo, sobretudo numa entrevista de emprego, começa cumprimentando as pessoas na portaria, isso é um detalhe que parece assim, uma coisa tola, mas isso faz muita diferença porque as pessoas percebem esse tipo de coisa. Outra questão nesses eventos também é a gente não saber se movimentar com relação à linguagem corporal. Ser excessivamente expansiva, a roupa também entra aqui com uma situação também que deve ser planejada, porque você vai para um evento desse e não planeja que tipo de roupa que você vai usar, a cor da roupa, a modelagem, né? A justeza, se é justa, não é justa, se é camisa, se é saia, se é vestido, tipo de sapato, calcanhar aberto, não aberto, tipo de bolsa, estruturada, desestruturada, acessório. Tudo isso são informações que a gente está passando e que o outro está coletando e formando impressões sobre nós. Então isso é muito importante. Outra coisa importantíssima nesses eventos que a gente não deve desconsiderar de jeito nenhum é a questão do coffee break. Então, como que você segura a xícara de café, vai informar, vai sugerir qual é o seu nível social, de formação, econômico, financeiro, intelectual. Como que você pega o salgadinho, o que você faz com o guardanapo de papel. Então, vocês vejam, gente, pequenos detalhes que a gente tem que saber manejar para não passar, sobretudo para não perder potenciais parcerias, porque você está ali com muitas pessoas que são desconhecidas. Ela vai te avaliar exatamente a partir desses pontos. Então, da sua aparência, da sua comunicação, do seu comportamento, da sua postura. Então, é nesse momento, sobretudo, gente, essa coisa da primeira impressão, né? A primeira impressão, ela é importante, porque é nesse momento, então a gente fala aí de 1/12 de segundo, 30 segundos, é uma coisa assim muito rápida, um piscar de olhos, a pessoa vai avaliar se é seguro ou não se relacionar com você. E você pode entrar dentro de uma classificação que é não confiável ou indiferente. E depois, para você criar um link, um vínculo com essa pessoa, é muito difícil, porque você vai precisar assim, de muitas interações positivas para desfazer essa primeira impressão, que às vezes não precisa ser negativa, mas pode ser indiferente. Então você não conseguiu chamar a atenção. Então a gente tem que planejar isso também, como agir, tem que saber também como conversar com as pessoas, como se comunicar. Você tem que planejar os assuntos que você vai conversar quando você vai num evento como esse. E nesse caso, aí a minha dica aqui para vocês é que vocês planejem, os assuntos sejam assuntos da empresa.
ou sobre o tema que vocês estão conversando é suficiente para que você consiga interagir com as pessoas, né? Se auto-apresentar. Então, essa coisa do network é muito importante a gente se preparar para ir num evento desse e realmente interagir com as pessoas para aumentar a nossa rede de relacionamento e potencializar as possibilidades de negócio. E para isso a gente realmente tem que estar bem vestido, a gente tem que saber como se comportar mesmo, a gente tem que preparar o assunto que vai ser conversado lá para evitar afastar potenciais parcerias e contatos, que realmente é uma coisa que eu vejo muito que é regular, que acontece, tá? Outra coisa também é na hora da gente se comunicar com as pessoas, uns com os outros, né? Na comunicação do dia a dia, no trabalho, também são coisas que criam, sabotam a nossa imagem, a gente não saber falar de forma clara. Então, a fala, quando a gente verbaliza, nós temos que pronunciar bem as palavras. Então, não é para abreviar muito palavras, usar gírias, inclusive também quando a gente está se comunicando com as pessoas por WhatsApp, tudo isso é comunicação. Falar nasalado, então quando a gente fala nasalado a gente pode passar a impressão de uma formação menor, porque essas tribos, elas têm a voz. O que é a voz, gente? A voz também é aprendida, tá? Assim como a elegância é aprendida, então ninguém nasce elegante, a voz também é aprendida, então por isso que existe sotaque. Quem tá no sul tem um jeito de falar, quem tá no Nordeste tem outro, quem tá no Mato Grosso tem outro, quem mora em Brasília tem outro. Então, por quê? Porque a voz é aprendida. Tudo no nosso comportamento é transferência de cultura, de valores. Então, nós andamos igual um pai ou a mãe, ou alguém, ou um familiar, nós falamos do jeito dele, nós gesticulamos, a voz também, nós modulamos a voz a partir também desse aprendizado. Eu falo alto, eu falo baixo, eu falo não falando direito com as palavras, eu falo assim, eu falo nasalado, entendeu? É porque a gente copia. Então, a gente não percebe como a gente emite a voz. Só que o problema é que a voz, quando ela é emitida de forma inadequada, ela também pode nos desclassificar. E quem nos observa tem insegurança em relacionar com a gente, então a gente pode perder a confiança dessas pessoas superiores, porque não nos vê uma pessoa preparada do ponto de vista da comunicação. Outro ponto também que eu vejo muito, falar gírias e falar muitas expressões técnicas em inglês, sendo que a gente não consegue, então, ser clara na nossa comunicação. Então, essas são questões, porque ter voz também aguda demais ou grave demais. Então, existe toda uma questão de velocidade, de tom, de colocação verbal, para que a gente também passe, também, da voz, da comunicação, credibilidade. Então, tudo isso tem que ser modulado. Então, veja o que acontece. Na comunicação elegante, a gente modula as coisas ao mesmo tempo, articula ao mesmo tempo. A comunicação, verbal e não verbal, a postura, a aparência e o comportamento, a partir do conhecimento profundo das regras de etiqueta social e etiqueta profissional. Então, você veja, nós todos temos mais ou menos o mesmo nível técnico. Por que algumas pessoas conseguem ter mais oportunidades que outras, vender mais, fechar negócios, assumir cargos, ser promovido? É porque chega um determinado momento, está todo mundo igual. O que é o diferencial que faz com que as pessoas observem você? Não é que seja garantia de sucesso, mas com certeza é uma forma da gente chamar a atenção e expor as ideias da gente a partir do entendimento que então eu tenho bastante conteúdo técnico, eu sou uma boa profissional. É a forma que você vai entregar as informações a partir da articulação disso tudo, do comportamento, da postura, da aparência. E no caso da aparência, eu quero até falar para vocês aqui que não é andar chique, gente. Andar chique demais, às vezes, pode ser um sabotador de imagem. Então, a gente vai andar super sofisticado, estilosa, né, usando tendência de moda. Se você trabalhar com roupa, se você for estilista, se você for um artista, se você for uma pessoa que tenha possibilidade de se expressar a partir dessa comunicação da roupa. Caso contrário, a gente tem que só se andar adequado, de acordo com a imagética, com o que a sociedade imagina para o cargo que você ocupa. Então, cada cargo dentro de uma empresa, inclusive, exige um tipo de vestimenta. Então, um auditor numa empresa não deve se vestir igual um coordenador de recursos humanos, entende? Então, tudo isso tem que ser muito bem compreendido para que a gente possa criar vínculos emocionais, mas, sobretudo, mostrar para quem nos observa que nós temos competência. Então, veja, eu trouxe 3 pontos básicos, né? Existem milhares que eu poderia tabular aqui o dia inteiro para falar para vocês, que são coisas, que são problemas que nós cometemos na nossa comunicação no dia a dia,
que nós, às vezes, né, são constrangedoras, inclusive para quem está conosco. Então, a pessoa chegou atrasada numa reunião. Gente, isso é constrangedor. A gente, às vezes, não imagina isso, mas é muito constrangedor. Usar uma roupa inadequada numa reunião, num evento profissional. Se sentar em qualquer lugar à mesa. Não saber manusear uma xícara de café, uma taça, um copo, um guardanapo. Percebe, gente, como isso pode sabotar a imagem? E aí vai fazer com que a gente, que aconteça o quê? Perca oportunidades. A gente vai perder oportunidades. Deixa eu responder aqui vocês, aqui algumas coisas que vocês estão falando. Deixa eu ver aqui. Quem é que perguntou aqui se pode usar vestido longo? Eu acho que foi isso. Cores neutras. Vestido longo no trabalho, gente, não. Nem saia longa, nem vestido longo, tá? Vestido longo, ele tem uma conotação que não tem a ver com o trabalho. Então, esse é um sabotador de imagem, por exemplo, vestido longo, roupa justa demais. Nem escritório contábil, só se você for trabalhar com... Olha, quando você pode usar vestido longo? Se você for terapeuta holística, aí você pode qualquer coisa, né? Mas num cargo executivo, formal, não. Aí vamos ver o que a Maria Rita tá falando aqui. Estou conhecendo um homem há pouco e ele me convidou para jantar com a família dele. Eu sou vegetariana e intolerante à lactose. Como falar? Você pode falar a verdade. Quando a gente é convidado para um almoço, um jantar, se a gente tem alguma intolerância alimentar, é obrigação nossa informar para quem vai preparar o jantar que a gente tem um problema, uma alergia, tá? Isso é educado, necessário, inclusive, porque acima de tudo a gente tem que preservar a segurança, tá bom, Maria Rita? Parabéns aí, vai conhecer a família, lembra de levar um presentinho pra sogra, tá? Agora a Adriana tá perguntando o que usar. Em que situação, Adriana, que eu acho que você me perguntou quando eu tava falando, numa reunião de negócio? Olha, se for uma reunião de negócio, gente, o evento social, o evento profissional, a gente tem que ir. Eu vou dizer pra você o que você não usa. Roupa justa demais, decote, transparência, fendas, salto muito alto. Então, salto pro trabalho, qual que eu gosto, gente? O 6. Elegantíssimo. Então, salto 6, calcanhar fechado. Pode usar, vocês me perguntam muito, pode usar salto grosso? Pode. É super elegante. Você pode ter um casual chique e ser mais despojada, que você vai ficar super bonita. Então, o que não é elegante também na composição da imagem, gente? Cabelo extra longo, não é elegante, porque você transita na personalidade sexy. Unha estampada também, qualquer uma, gente. Unha estampada, grande, tipo garra, não é elegante para os cargos executivos, para os segmentos executivos. Isso pode estar certo aonde? Onde dá certo? Se você trabalha com moda, você trabalha num salão. Então, num salão de beleza, por exemplo, já é desejável que você tenha uma aparência mais exótica, mais colorida, mais dinâmica. Você é artista, é design, é artesano, percebe? Então tem que adequar. Quando a gente não adequa, então o que eu falo? Quando a gente não planeja, a gente planeja o fracasso. Então, é preciso pensar na roupa de acordo com a sua situação de compromisso. Que pode ser um happy hour do trabalho, pode ser um encontro, né? Então, um encontro é um tipo de roupa, reunião de trabalho é outra, happy hour do trabalho é outra, lançamento de livro, uma posse, tudo tem que ser planejado, inclusive assim, a cor, né, da roupa, porque você quer aparecer, você não quer aparecer, reunião de negócio também. Então, por exemplo, vou dar uma dica aqui pra você, eventualmente você pode ir pra reunião de negócio, você quer ficar gosto do marinho, lá embaixo do mar, não quer que ninguém nem te perceba. Que cor que você vai usar? Cor de camuflagem. Quais são essas cores? Bege, por exemplo. Vai de bege, pra ficar bem discreta. Aí tem que ver a posição na mesa que você vai sentar também, pra ninguém ficar prestando atenção em você, né? Mas isso, gente, esse papo é muito longo, tá? São muitas e muitas informações e muitos detalhes que a gente precisa saber para conseguir articular tudo isso de forma positiva e não afastar potenciais parceiros, potenciais clientes, potenciais promoções, né? Porque a gente realmente, sem querer, eu fiz isso durante muito tempo da minha vida, eu não era polida, né? Então, eu, sem querer, sabotei a minha imagem num certo momento profissional mesmo, sabotei. Foi muito doloroso quando eu percebi isso, porque eu tive vergonha. Eu fiquei constrangida de que, então, como assim que eu não sabia? Mas ninguém me ensinou, né? Então, ok. Aí eu mudei de local. Eu tive que mudar de local e começar uma nova carreira não, mas uma nova jornada. Porque a minha imagem naquele momento, naquele ponto, estava comprometida. E quando é assim, gente, dificilmente a gente consegue reverter, né? É muito difícil, porque as pessoas acham que você vai ser aquilo para sempre.
E, infelizmente, a gente tem que ter coragem, às vezes, de mudar. Mas, enfim. Então, esse assunto é muito complexo mesmo, né? Ser elegante é uma coisa que requer muitas informações, como vocês viram. Os pilares da elegância são, então, comportamento, aparência e comunicação, que são determinadas, são específicas e são determinadas pela sociedade. Quem escreveu quais são essas características para a gente ser elegante é a própria sociedade, ao longo do tempo. Então, essa é uma coisa ancestral. Então, tem que atender características específicas para ser elegante e se comunicar bem nessa linguagem. Então, o que eu quero convidar você para falar mais sobre esse assunto, aprender os primeiros passos para você ser elegante de verdade, é participar comigo no Segredos da Elegância Feminina, dia 1, 3 e 5 agora de julho, às 19 horas. Eu vou estar, então, ensinando para vocês mais coisas, né? Ensinando, na verdade. Hoje eu trouxe para vocês aqui quais são os grandes problemas que nós temos. Tenho certeza que vocês aqui vão se encaixar em muitas dessas situações que eu trouxe. E a partir do dia 1º eu vou começar a esclarecer isso, como agir para evitar esse tipo de problema. Então fica aqui o convite para vocês, agenda agora, escreve segredo aqui quem quiser participar, ou entra na minha bio e faz a sua inscrição para que eu possa te avisar sobre os eventos. Não deixa de se inscrever, então só escrever segredo aqui que eu vou te lembrar desse nosso compromisso. E foi ótimo estar com vocês, eu acho que eu respondi todas as perguntas, deixa eu me ver aqui. A Gisele, oi Gisele Constância, ela é linda. Ela quer uma sugestão para a festa junina no trabalho. Olha, gente, festa de trabalho, tá? Trabalho é. Então anota isso aí. Festa de trabalho, trabalho é. A gente não vai para festa de trabalho mais produzida, assim. A gente pode ir arrumada, mas precisa ter cuidado. Mas, sobretudo, você tem que responder assim, qual é o meu objetivo no trabalho? Né? Então, se você quer ocupar um cargo de chefia, quer coordenar pessoas, quer uma coisa mais executiva, você pode ir mais arrumada, mas é um pouquinho mais arrumado. Então não vai de caipira mesmo, porque eu particularmente, dependendo do cargo que você ocupe, não dá certo. Agora, coloca um detalhe, um lenço, uma camisa xadrez com uma outra peça menos, né, assim, que chame tanta atenção, faz uma maquiagem legal. Agora, eu evitaria, por exemplo, fitinha no cabelo, um chapéu com características de criança. Sabe quando a gente arruma criança para ir para festa junina? Então, a gente tem que mostrar no trabalho todo o tempo, a nossa imagem, maturidade, tá? Então, essa é a minha opinião pessoal, tá bom? Eu entendo que a gente tem que aderir às brincadeiras, a gente tem que participar das festas, porque senão a gente pode criar uma personalidade antipática, antissocial, isso não é bom, é igual a coisa do amigo oculto. Então, amigo oculto, a gente deve participar, mas a gente precisa entrar na brincadeira, e dependendo do seu cargo, tem que pensar, porque assim, a elegância não sai de férias. Então, a gente tem que estar todo o tempo atenta com a nossa comunicação. Então, não existe você ser elegante só quando você vai ao restaurante. Você tem que ser elegante dentro de casa, no seu dia a dia. E se você não fizer isso dentro de casa, você não mudou a personalidade, você está mudando um comportamento. Então, isso não adianta que em algum momento você vai se denunciar e vai mostrar que é uma pessoa falsa, fake, construída, tá? Inconsistente. E as pessoas reparam isso de forma muito rápida, tá bom? Então, a minha sugestão para a roupa é essa. Eu acho que é só isso aqui, gente. A Marília quer que eu repita a caixa preta. Tá, Marília, é o seguinte, pensa na caixa preta do avião. Ela fica todo o tempo emitindo sinal para as bases, para que a base saiba onde que o avião está no espaço aéreo. Nós somos a mesma coisa. Nós somos uma caixa preta. Então, a forma como eu coloco a minha coluna, como eu cruzo a perna na hora que eu sento, como eu gesticulo, a entonação da minha voz, a velocidade da minha fala, os acessórios que eu uso. Cabelo, como é que é meu cabelo? Qual é o corte do meu cabelo? É reto, é ondulado, é em camadas? A roupa, quais são as cores da minha roupa? Qual a modelagem da roupa? Ela é justa? Ela é larga? Eu tô usando camisa? Tô usando saia? Tô usando vestido? O que eu tô usando? Qual tipo de sapato? Calcanhar aberto, fechado? Comportamento. Eu sei pegar um copo? Eu respeito o outro? Eu dou licença para uma pessoa? Eu peço desculpas? Quando eu entro numa porta, quem entra primeiro? Quando eu recebo uma pessoa, uma visita, como é que eu arrumo uma mesa para receber essa pessoa? Quais são os detalhes que eu coloco à mesa? Como é a minha roupa quando eu vou dormir? O que eu falo? Como eu falo? Eu uso gíria? Eu abrevio? Como é que meu vocabulário é culto, não é culto? Então, tudo isso, a gente produz esses conteúdos ao mesmo tempo, toda hora. Então, a todo momento nós estamos emitindo sinais. E as pessoas nos classificam a partir desses sinais. Então, são esses sinais que o outro vai pegar e vai decodificar, né? Entra num aparelhinho, né? Que é o nosso cérebro, vai decodificar e vai criar a partir disso uma impressão sobre quem é a pessoa. Então, como é que é a imagem dela? Então, ela é uma pessoa educada, mal educada, elegante, ela é casual, ela parece romântica, ela é arrumada, desarrumada, é culta, é inculta, é educada, é grosseira, é excessiva, é comedida. É a partir de cada detalhe desse que a gente emite coordenadamente
todo o tempo e a gente não percebe, a gente não fica, né, percebendo, mas é possível a gente coordenar tudo isso, passar uma imagem educada, elegante, profissional, de credibilidade, onde as pessoas vão te perceber como uma pessoa preparada, madura, a partir da elegância. Porque o que acontece, gente? Vamos lá entender isso, é muito importante. Foi até bom, Marília, você trazer esse ponto para mim. Porque quando uma pessoa não domina as regras sociais, as normas sociais, quem é que não domina as normas sociais, gente? A criança, o adolescente que está sendo preparado. Então, o adulto entra no mercado de trabalho e ele age como criança, adolescente, porque não conhece as normas sociais, o que ele é? Imaturo. Então, por isso que é inseguro se relacionar com ele. Porque ele ainda não domina o que é dado a saber, que são as normas sociais, os comportamentos sociais. E aí, quando eu falo comportamentos sociais, eu digo, inclusive, a questão da gesticulação, da aparência, da comunicação, de todo esse conjunto. E é por isso que, então, a pessoa fica estanque, né? Ela não consegue ser promovida, ela não consegue ser confiável para quem a percebe. E a gente não sabe disso, foi o que aconteceu comigo. Então, como eu emitia sinais de ser sexy, de não ter um comportamento adequado, às vezes, numa reunião, por exemplo, não modular a voz direito numa reunião, falar bem baixo na reunião. Eu sou mulher, a mulher tem uma voz aguda e às vezes por uma questão de educação também, a gente fala mais baixo. E aí, o que acontecia? Eu não era ouvida, as pessoas não me levavam a sério, porque além de eu ainda não emitir vocalmente uma voz adequada, minha impostação de voz ainda não tinha graves, como eu tenho agora, que eu aprendi. Eu tinha uma imagem, né, uma aparência de uma mulher que estava... porque quando você se veste sexy, tá? Não precisa ser muito sexy assim, tá, gente? Sexy. Sexy às vezes é uma roupa justa. Uma roupa justa pode ser sexy. E se você colocar um acessório grande, por exemplo, você pode estar passando essa informação. Então, quando a gente tem na aparência uma imagem sexy, qual é o objetivo de quem é sexy, tem personalidade sexy? Excitar o espectador. Então, você goste ou não, quando a gente se veste de forma sexy, o objetivo de quem faz isso é excitar, é chamar a atenção. Porque a pessoa que tem personalidade sexy, ela quer chamar a atenção. É da característica dela. Gente, não tem certo, não tem errado. Bom ou ruim. Só que isso, em determinados momentos, é muito legal. Porque a pessoa sexy, ela também é muito comunicativa. Então, ela é interessante. Mas em outros momentos, por exemplo, uma reunião de trabalho, num evento de família, numa situação onde tem casais, chega uma mulher sexy com um homem sexy, ele vai ser rejeitado. Então, nós temos que aprender a manipular a comunicação. Então, no que diz respeito à própria comunicação, que é o gestual, porque a forma como a gente fala, por exemplo, uma pessoa expansiva, uma mulher sexy e expansiva, né? Expansiva e tal, que fala e que bebe assim, que não sei o quê. Então, essa pessoa, ela pode ser inconveniente num ambiente social, ela não vai ser querida, ela vai ser... Aí ela é o quê? Rejeitada, né? Não recebe convite. É outro problema que a gente tem quando a gente tem um comportamento inadequado, inclusive no trabalho. Nós não somos convidados a participar de eventos importantes, a nossa opinião não é considerada. E dos sociais também, ó, não convida mais aquela fulana, porque aquela fulana não sabe se comportar, tá? Ok? É isso, gente. Então, 1, 3 e 5, nós vamos conversar. Eu vou ensinar para vocês quais são os primeiros passos para vocês se tornarem elegantes. Vocês vão entender mais sobre essa questão, que é maravilhosa, porque uma pessoa elegante é uma pessoa que, vocês sabem, ganha em torno de 22%. A mulher ganha 22% a mais que uma que não é elegante. E os homens ganham em torno de 24, 25% a mais que um que não é elegante. E é impressionante como é isso mesmo, né? Então, assim, eu mesma, na minha vida mudou. Eu sou uma pessoa normal, paguei minha faculdade, né? Ralei, como todo mundo, andava de ônibus, tudo isso, assim, de gente normal, de pai e mãe que tem 4 filhos. Então, quem sabe como é que é o negócio, é dureza, né? Tudo controladinho. Se eu não pagasse minha faculdade, eu não tinha me formado. Até consegui uma bolsa, eu fui pedir bolsa, porque eu sou dessas, assim, sabe? Então, o que mudou minha situação econômica, financeira, social, em todos os aspectos, foi ser elegante. Por quê? Porque eu tenho uma comunicação, né? E você também pode desenvolver. O que acontece? As pessoas se agrupam, gente, por afinidade. É afinidade. Então, não é que os grupos, eles têm seus códigos de comportamento, de comunicação. Então, você só entra em códigos, em grupos sofisticados, se você for sofisticado. Então, e aí você sabe disso, e eu tenho certeza que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive. A gente é mesmo. Então, e por que esses grupos rejeitam as pessoas que não são elegantes? Porque não tem afinidade, não é por nada. É porque não tem nada em comum, não tem em comum. Então, não gosta da companhia, não gosta do papo, não gosta da aparência, não tem o que conversar. Então, o que eu ensino aqui pra vocês é isso, é como virar esse jogo e ter uma comunicação que você possa chegar nessas pessoas de nível mais elaborados, mais sofisticados, de forma tranquila, sendo como eles, né? Você é um igual, é para ser um igual. E o que é bom nisso? É bom, gente, é o conforto que a gente tem, porque como a gente domina as regras sociais, na verdade, depois do curso aqui, vocês dominam mais que a maioria de todo. Quantas pessoas elegantes você conhece? Gente elegante é igual diamante, são raríssimas. Por isso que elas têm mais valor de mercado. Tem mais valor de mercado, ganham 22% a mais, 25% a mais, não é por nada, não. É porque são raras.
tudo que é raro tem mais valor no mercado, tem mais chances, né? Como diamante. Então você não acha diamante andando na rua. Agora, gente comum, você tropeça nelas, né? Gente elegante, não. Então a pessoa elegante, ela tem uma comunicação espírita, porque ela fecha mais negócio, porque ela é persuasiva. Agora já vamos pensando sobre isso aí para conversar comigo. Como vai pensando aí, isso é muito importante. Como é comportamentos, valores, cultura do seu pai e da sua mãe. Você é metade seu pai, metade sua mãe. Você é um produto assim, ó, tá vendo esse copo aqui? Pegou água do papai, água da mamãe, misturou, virou você. Então, já vai fazendo essa avaliação para você entender quem é você. Beijo, gente. Obrigada, viu? Que ótimo dia para vocês.